Senhores, bora aí para a questão 23 da prova tipo 1, primeiro dia de UFO. Olha só, o microscópio óptico composto, a figura A, é um aparelho que auxilia a observação de objetos e de detalhes de pequenas dimensões e que não poderiam ser vistos pelo homem a olho nu. Ele possui duas lentes chamadas objetiva e ocular e o esquema óptico de seu funcionamento, utilizando a representação de raios luminosos que produz a imagem observável, é indicada na figura B. A respeito do funcionamento do microscópio óptico composto e considerando-se as figuras, é correto afirmar que, olha só que bacana, aqui nessa imagem, eu vou dar uma aumentada, uma ampliada nela para nós aqui, ó. Olha só que interessante. Percebam que ocular é o nome dado para a lente sempre dado o nome da lente que está sempre próximo do globo ocular do observador, estão vendo? E objetiva é o nome dado à lente que está sempre próxima do nosso objeto. Bom, o interessante é a gente analisar que sai raio de luz de um mesmo ponto do nosso objeto, ó. Ele converge passando pelo foco. Aqui entra um raio pelo foco e aí ele converge paralelo ao eixo principal. E ali determina uma uma primeira imagem para nós. Percebo que essa imagem, comparada com o objeto que originou ela, eu posso falar que é uma imagem real, por alguns motivos, né? Porque foi formado pelos próprios raios, né, que saíram da lente, porque ela está formada do outro lado da lente em relação ao objeto, ou porque ela é invertida em relação a esse objeto. Então ela é real, invertida para nós. E no caso, ela vai ser uma imagem, aqui aparenta ser uma imagem maior que o nosso objeto, né? Então colocar aí, ó, uma imagem maior que o nosso objeto. Bom, mas esses raios, essa imagem, né, I1, ela é imagem da objetiva. Espera aí que ele atualizou aqui. Aí. É imagem da objetiva, mas vai funcionar como um objeto para ocular. Então, a imagem 1 funciona como objeto para nosso ocular. E aí ela vai gerar uma nova imagem. Então, se a gente observar aqui, sai um raio de luz desse objeto, ó, e ele desenhou aí incidindo no centro óptico. Quando ele entra no centro óptico, ele não sofre desvio. O outro, ele sai do mesmo ponto desse objeto, que é o I1, paralelo ao eixo principal, converge passando pelo foco. E aí a gente percebe que esses dois raios, eles não vão se cruzar, né? Eles estão divergindo entre eles. Isso significa que eles estão abrindo. Então o que a gente precisa fazer aqui, ó? O prolongamento. Eu prolongo os raios que saíram da nossa lente, ó, de forma, sempre que você desenha prolongamento, você tem que desenhar pontilhado ou tracejado, estão lembrados? Então aqui, ó, teria que ser pontilhado ou tracejado para nós. E aonde cruzar é onde forma a imagem, no caso, a imagem I2. Vamos classificar essa imagem 2? Essa imagem 2, em relação ao objeto dela, ó, ela está dando do mesmo lado em relação ao ocular. Então, do mesmo lado é uma imagem virtual, ou foi formada por prolongamento de raios, né? Indica para nós que é uma imagem virtual, ou ela é direita em relação ao nosso objeto, ela aponta os dois para a direita. Então, toda imagem virtual é sempre direita e, no caso, a gente percebe claramente que é maior que o objeto. Bom, percebam que agora é um caso diferente para nós, né? Se você for comparar este objeto aqui, o original, com a imagem final que esse microscópio gera, senhores, eles vão perceber que essa imagem ela é virtual, porém ela é invertida em relação ao objeto original, né? Aí você fala, Pião, mas o virtual não é sempre direito, o invertido não é sempre o real? É, mas quando você compara a imagem com o objeto que gerou ela. Aqui você tem um objeto que gera uma imagem, essa imagem funciona como objeto gerando uma segunda imagem. A hora que você compara a segunda imagem com o primeiro objeto, obviamente que pode dar coisas diferentes do que nós estamos acostumados aí. Bom, vamos lá para as alternativas. No item A. A imagem 2 é vista pelo observador e é uma imagem real. A imagem 2 é o que o observador vê. São os raios que chegam para o observador. Mas ela não é uma imagem real, ela é uma imagem virtual. Por isso que o A está errado. O B. A imagem 1, indicada na figura B, é objeto para a lente ocular. A imagem 1, que é imagem em relação à lente objetiva, ela funciona como objeto para a lente ocular.
Portanto, a gente já vê aqui, ó, que a alternativa B é a nossa alternativa correta, certo? A C. A imagem produzida pela lente objetiva é uma imagem virtual. Senhores, a imagem produzida pela lente objetiva é essa imagem 1. Ela é uma imagem real, não virtual, certo? Então, por isso que ela está errada. Aqui não é virtual, é real. E tem A e C inverteram, né? E a D. A ampliação total é a soma das ampliações fornecidas por cada uma das lentes. Vamos ver aqui, olha só. A lente 1, aliás, o microscópio, eu vou falar que tem um aumento transversal total. Aumento transversal não é pegar a altura da imagem e dividir pela altura do objeto? Então eu vou pegar a imagem final, que é a altura da imagem 2, e dividir pela altura do objeto original, que é 1. Bom, vamos por partes. Se a gente olhar a lente objetiva, que é a primeira lente, eu vou chamar de 1, tá? Seria a imagem que ela gerou, que é o I1, dividido pelo objeto. Em outras palavras, eu vou poder falar que esse I1 é o A1 vezes o objeto para nós. Tudo bem? Peguei o objeto que está dividindo, passei para o outro lado multiplicando. A segunda lente, que é a ocular, eu vou chamar de A2, o aumento transversal linear dela, é a imagem que ela gera, que é o I2, dividido pela altura do objeto dela. Quem que foi o objeto para ela? O I1, certo? E aí aqui, meninos, eu vou poder falar que o A2 vezes o I1 é igual o I2 para nós. Bom, esse I1 aqui, ó, que é A1 vezes O, eu vou substituir aqui dentro. Estão vendo aqui, ó? Então vai ficar A2 vezes o I1, que é A1 vezes O, tudo isso igual ao I2. E agora esse 2 eu vou jogar aqui, ó, no aumento transversal total do nosso microscópio. Vai ficar A2 vezes A1 vezes O dividido por O. O em cima, O embaixo, corta. E a gente conclui que toda vez que eu quero o aumento transversal linear de uma composição de lentes, um microscópio, um telescópio, uma luneta, assim por diante, eu vou pegar o aumento transversal da primeira lente e multiplicar pelo aumento transversal da segunda lente. Então, na verdade, a alternativa E está errada porque ele fala que é a soma desses aumentos, quando na realidade ele é o produto desses aumentos transversais de cada uma das lentes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de nádegas. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos, até mais.